O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O lago de Genezaré é o mesmo que o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades. É chamado Mar da Galileia por causa da província adjacente. Mar de Tiberíades, por causa da cidade próxima. Lago de Genezaré, porém pela própria natureza do lago, que pensavam suscitar sobre si mesmo uma brisa, por causa das ondas que encrespavam suas águas. A palavra grega significa que gera a brisa. Suas águas não são calmas como costumam ser as águas dos lagos, mas são frequentemente agitadas pela brisa que sopra. E doce ao paladar e potável, mas na língua hebraica, toda reunião de águas, seja doce, seja salgada, recebe o nome de mar. Em sentido místico, as 2 barcas são figuras da circuncisão e da incircuncisão. O Senhor vê ambas as barcas, porque sabe quem são os seus em ambos os povos. Vendo-os, isto é, visitando-os com misericórdia, como que os traz às praias tranquilas da vida futura. Os pescadores são os doutores da Igreja, que nos capturam pela rede da fé e nos trazem à praia da terra dos viventes. Mas essas redes ora são abertas para a captura, ora são dobradas e guardadas, pois nem sempre o tempo é oportuno para o ensino. O doutor ora deve usar da fala, ora deve cuidar de si próprio. A barca de Simão é a igreja primitiva, da qual Paulo diz: quem fez de Pedro o apóstolo dos circuncidados. Bem se diz que era uma barca, porque a multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só alma. Rompe-se a rede, mas os peixes não escapam, porque o Senhor preserva os seus em meio aos escândalos promovidos pelos perseguidores. Ou a outra barca é a igreja dos gentios, que também se enche com os peixes escolhidos, pois uma barca só não era suficiente. O Senhor conhece os que são seus e sabe o número dos eleitos. Embora não tenha encontrado entre os judeus tantos que creriam nele, quanto sabe estarem predestinados à fé e à vida, como que buscando outra barca para receber seus peixes, enche também os corações dos gentios com a graça da fé. E apropriadamente, tendo a rede se rompido, chamam seus companheiros, quando Judas, o traidor, Simão, o mago, Ananias e Safira e muitos discípulos se retiraram. E então Barnabé e Paulo foram separados para o apostolado dos gentios. As barcas continuarão a se encher até o fim dos tempos. O apóstolo explica por que, depois de cheias, afundam, ou antes, ameaçam afundar, pois não afundam efetivamente,
mas estão em perigo, quando diz: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos, porque haverá homens egoístas, etc. Swing as barcas submergem quando os homens que foram eleitos pela fé recaem no mundo por causa da imoralidade. Isso diz respeito especialmente a Pedro. Com efeito, o Senhor explica-lhe o que significa a captura dos peixes, a saber, que assim como até agora capturava peixes com redes, de agora em diante capturará homens com a palavra. Toda a disposição desses fatos mostra o que acontece dia após dia na igreja, da qual Pedro é o tipo. O Senhor fortalece os homens carnais em seu temor, para que ninguém, tremendo por causa da consciência das suas culpas, ou desencorajado diante da inocência dos demais, tema entrar no caminho da santidade.